Louvado seja o nome do Senhor, amém? Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos em mais uma reunião para nós da palavra ministerial, né? A última reunião da palavra ministerial desse ano. Nós estamos encerrando esse volume do alimento diário, preparados para a vinda secreta de Cristo, amém? Senhor, e vamos desfrutar da semana 4, que tem por título a formação do exército celestial. Louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra dessa semana é uma palavra extremamente encorajadora e é uma palavra que é para mim e para você também, irmãos. Que é uma palavra que nos inclui, né? Quando nós falamos da formação do exército, nós falamos de um processo de recrutamento, né? De um processo de um chamamento que o Senhor faz, né? E nesse exército, né, tem vaga para mim, tem vaga para você, tem vaga para todos os santos, porque nesse exército nós não servimos de acordo com a nossa capacidade ou de acordo com as minhas habilidades ou as suas habilidades, mas nós servimos na obediência e na dependência do nosso Senhor, amém? Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Mateus, né, no capítulo 16, no versículo, vamos ler a partir do versículo 13, né, que fala dessa passagem, a passagem da confissão de Pedro, né? O Senhor estava indo aí para os lados de Cesareia, né, e o Senhor já havia, né, se apresentado, e o Senhor indaga os discípulos que estavam próximos dele, né? Aqui nós vemos uma característica interessante. Nós precisamos estar próximo do Senhor, precisamos andar próximo da palavra profética, precisamos estar atentos, né, ao que o Senhor tem nos dito e que o Senhor tem nos falado nesse tempo. E aqui no versículo 13, o Senhor diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí o Senhor faz uma pergunta para eles: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Na realidade, nessa passagem, o Senhor não estava preocupado, né, com o que as pessoas pensavam ou diziam dele, mas o que os discípulos achavam ou criam que ele era. E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo, aleluia, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Senhor Jesus. Irmãos, o título dessa semana é a formação do exército celestial, né? A formação de um exército, ele precede, né, uma batalha, ele precede um conflito, ele precede uma guerra, ele precede algo de proporções imensas. E muitas das vezes nós estamos vivendo nessa terra, nos dias de hoje, preocupados com a pandemia, preocupados com a gripe H1N1, preocupados com o trabalho, preocupados com o nosso viver diário, com família, com filhos, né, com saúde, mas não nos percebendo que nós estamos, nesse exato momento, no meio de uma enorme batalha, né, na qual o Senhor tem convocado os seus exércitos. O Senhor fala aqui para Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Louvado seja o Senhor. Senhor, aqui o Senhor afirma, então, que há uma guerra nesse momento. Uma guerra não contra carne e sangue, mas uma guerra celestial. Senhor Jesus, porque no início, né, o poder, o domínio dessa terra, o domínio do nosso universo, ele foi usurpado pelo Satanás. Né, o Senhor criou o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, né, o Senhor começa a recriar todas as coisas. O nosso Deus perfeito não ia recriar as coisas do nada, mas ali no versículo 1 de Gênesis 1 denota que houve um julgamento. Algo aconteceu antes desse versículo, e a partir do versículo 2 o Senhor começa, por meio da palavra, criar todas as coisas e trazer à existência todas as coisas novamente. Na realidade, o Senhor criou todas as coisas para chegar no versículo 26 e ao versículo 28, ele criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, né? E esse homem, ele deu incumbência de crescer, de se multiplicar e de dominar sobre tudo que havia nessa terra. Quando nós olhamos para esse versículo sem ter a percepção que houve uma rebelião anteriormente, né, nós talvez não tenhamos a compreensão, né, do amor do Senhor para com cada um de nós, né? E lá no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor criou todas as coisas até aqui por meio da palavra, mas o homem ele criou do barro dessa terra, ele moldou o homem e soprou dentro desse homem os fôlegos de vida, ele soprou o espírito para dentro desse homem. Na realidade, o homem dominaria sobre todas as coisas sobre a face da terra, não mediante a sua capacidade, não mediante as coisas que ele havia aprendido, não mediante as coisas que ele ainda havia de aprender, mas ele faria tudo isso por meio da dependência e da obediência ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor preparou o jardim, o Senhor preparou ali todas as coisas, e o Senhor colocou no centro do jardim a árvore da vida. E a vontade e o sentimento do Senhor é que esse homem, né, comesse dessa árvore da vida. O Senhor não deu uma ordenança para ele comesse da árvore da vida. O Senhor falou para ele não comer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o sentimento do Senhor é que esse homem, pelo convívio com o Senhor, né, pela forma com que ele aprendia cada dia com o Senhor, que ele fosse comer dessa árvore. E por meio de comer dessa árvore da vida, o Senhor se infundiria para dentro desse homem, e esse homem agora, com o Senhor infundido dentro dele, teria condições de dominar sobre todas as coisas nessa terra. Mas o inimigo, como o Senhor bem colocou aqui nesse versículo 18, há uma guerra. E esse inimigo já havia sido julgado e usurpado, né, o domínio dessa terra. E a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, né? Quando nós falamos o mundo, não falamos essa terra, esse planeta onde nós vivemos, mas o universo de uma forma geral. Porque seria muito fácil nós, né, sairmos dessa terra, viajarmos para uma outra galáxia, para um outro planeta e fugirmos do domínio do inimigo, mas não. Na realidade, quando o Senhor fala terra, ele fala de um domínio geral, e o Senhor, quando recriou todas as coisas e colocou o homem, né, nessa a sua imagem, a sua semelhança, o Senhor está colocando como se fosse um representante seu aqui nessa terra, para que ele pudesse dominar sobre todas as coisas e derrotar Satanás. Mas Satanás, astuto, né, seduziu esse homem, e esse homem caiu. E a partir da queda, né, o Senhor começou todo um trabalho de resgate para voltar no seu propósito original, né? E aqui em Mateus, o Senhor fala aqui para Pedro, né? Pedro teve uma revelação no Espírito. Pedro aqui não usou o seu conhecimento carnal, ele não falou que o Senhor era, né, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele tinha conhecimento, ou porque ele tinha lido todos os profetas anteriores e sabia de todas as escrituras. Pelo contrário, Pedro era um iletrado, um pescador, né? Não tinha conhecimento de todas essas escrituras e aprendia com o Senhor. Na realidade, Pedro aqui estava no Espírito. Pedro estava onde o irmão Pedro nos fala para nós termos uma mudança de atitude, né?
A mudança de tudo é de sairmos dessa ação terrena e mudarmos para um plano espiritual. Pedro aqui estava no plano espiritual. Ele teve uma revelação que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala aqui para ele, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos fazer aqui um paralelo, quando nós falamos de exército, todo o exército ele deve ter uma instalação, um quartel-general, onde as pessoas estão ali nesse exército se reúnem, planejam as ações e lançam as suas ofensivas. Vamos dizer que a igreja é esse quartel-general. E o Senhor tem convocado a cada um de nós. Nesse momento aqui, Pedro de repente talvez não tivesse a compreensão do que o Senhor estava falando, mas aqui ele revela, essa batalha que nós vivenciamos todos os dias, irmãos. Há uma guerra diária, que Satanás lança todos os dias contra a igreja, contra cada um dos santos, para que nós não sirvamos, para que nós fiquemos abatidos, para que nós desistamos, para que nós enfraquecemos, e para que nós deixemos de fazer a vontade do Senhor. Isso é dioturno. O inimigo não dá trégua, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Senhor Jesus. E muitas vezes nós ainda nos acomodamos e achamos que para reunir, para nós assistirmos uma mensagem, para nós irmos pregar o Evangelho, para nós podermos orar pelas pessoas, nós ainda podemos escolher um dia, escolher um momento em que nós estejamos melhores, mais bem preparados para fazer isso. Pelo contrário, o inimigo ele tenta todo o tempo dissuadir, lançar suas setas contra cada um dos santos, para que nós esmoreçamos e esse exército não avance. Então nós precisamos ter uma compreensão, irmãos, que nós estamos nesse exército. No momento que nós invocamos o nome do Senhor, no momento que nós oramos para as pessoas, que elas invocam o nome do Senhor, elas são alistadas nesse exército, irmãos, e fazem parte desse exército celestial. Senhor Jesus, nesse momento, às vezes, nós não percebemos muitas coisas, nós não temos uma compreensão, às vezes, nítida dessas questões. Senhor, mas nós estamos participando dessa guerra, mas como soldados, o Senhor também nos prepara, o Senhor nos dá o armamento adequado, e os equipamentos adequados para que nós possamos enfrentar essas investidas do inimigo. Essa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades que habitam nos ares. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 11, amém? Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do 10, amém? Paulo aqui fala para os Efésios. Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, essa luta não é contra carne e sangue, não é contra nossos pais, não é contra os nossos irmãos, não é contra os nossos vizinhos, contra os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, mas é contra as potestades que habitam e atuam nos ares. E o Senhor fala para a forma de nós enfrentarmos esses ataques, precisamos estar sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa guerra não é enfrentada com o que nós conhecemos nessa terra, com armas, com materiais, com habilidade, com conhecimento, com estratégias, não. Essa guerra é combatida nos colocando aos pés do Senhor e dependendo do Senhor completamente. Quando nós falamos no exército, me lembro muito bem que o pilar de uma força armada, o pilar de um exército, seja ele a marinha, aeronáutica, militar de uma forma geral, para a gente fazer uma comparação, o pilar de uma instituição como o exército é hierarquia e disciplina.
Hierarquia quer dizer que eu preciso saber quem está à minha frente. Nesse exército eu preciso saber quem está à minha frente. Eu preciso saber quem é o meu comandante. Eu preciso conhecer o meu comandante. Eu preciso saber de onde vêm as ordens, de onde vêm as diretrizes e qual é a direção que ele está me dando. Porque se nesse exército eu não conhecer quem é o meu comandante, irmãos, como é que eu vou obedecer às ordens? Como é que eu vou confiar nas ordens? Ali quem está à nossa frente é o Senhor. Mas nessa terra o Senhor tem os seus representantes. O Senhor fala por meio dos irmãos. O Senhor fala por meio dos profetas, né? E o Senhor tem nos dado a palavra profética nesses tempos, tem nos dado direção para seguirmos e avançarmos. Um outro ponto, que é o pilar de uma organização militar, né? Hierarquia e disciplina. O segundo ponto é disciplina, e disciplina tem a ver com obediência, né? Nós precisamos crer e obedecer. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Quando os irmãos liberam a palavra, quando o Senhor fala, né, e nós ouvimos a palavra do Senhor, essa fé objetiva, ela entra dentro de nós e vai ganhando espaço. E na medida que nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, essa fé ela vai se infundindo cada vez mais em nós, e nós vamos cada vez mais crendo no que o Senhor tem nos mostrado, na direção que o Senhor tem nos dado, e cada dia que passa, essa direção fica cada vez mais clara, né? E nós só temos uma coisa a fazer: obedecer, né? É seguir em frente, avançando para diante das coisas que estão à nossa frente. Então Paulo fala aqui no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Irmãos, uma vez que nós invocamos o nome do Senhor, o inimigo começa, né, a tentar contra cada um de nós. Nós às vezes não percebemos, né? Invoquei o nome do Senhor, agora eu estou na igreja, estou servindo o Senhor, e minha vida agora vai se tornar uma maravilha, minha vida agora tudo vai melhorar, né? Tudo vai, ao redor vai melhorar, tudo, meu emprego, vou ter um emprego melhor, minha saúde vai melhorar. Irmãos, pelo contrário, né? O que o Senhor nos mostra, que nós, na dependência do Senhor, né, eu sou a pedra que existe na nossa vida, em cada das nossas vidas, Ele não vai retirar essas pedras, mas Ele vai elevar o nível das águas. Ter fé e crer no Senhor é ter a segurança que o Senhor vai estar conosco em todas as situações, tá? Não é garantia que nós não vamos ser ataques, pelo contrário, como Paulo falou aqui, né, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai intentar todos os dias contra nós. O diabo só não intenta contra as pessoas que já estão caídas. Ele só não intenta contra os soldados que já estão no seu exército. Ele só vai intentar só vai fazer ofensivas contra os soldados que estão no exército, né, contra quem ele está lutando. Senhor Jesus, mas não pense você que aquele ímpio, né, que está no seu trabalho, aquele ímpio que está na sua escola, o ímpio que é o seu vizinho, o ímpio que é o seu parente, né? E você olha às vezes para a vida do ímpio, vê a vida do ímpio prosperando e acha que a vida do ímpio é maravilhosa. Satanás não intenta, porque ele já está do lado dele. Ele vai intentar contra quem está no exército de Cristo, contra mim, contra você, né, contra cada um dos irmãos que invocaram o nome do Senhor. Para isso nós precisamos estar revestidos dessa armadura. Paulo aqui fala, ele mostra aqui na sua palavra, ele faz com certeza que uma metáfora de um soldado romano, né, pronto para uma batalha, né? Então aqui se reveste da armadura. Nenhum soldado vai para uma guerra sem botar a sua armadura. Nenhum soldado hoje vai para um combate sem botar o seu colete, né? Senhor Jesus, se ele sabe que vai ser atacado, então ele precisa estar preparado. O nosso desafio hoje, irmãos, é estarmos preparados todos os dias, né? Essa armadura nós precisamos vestir todos os dias. Amém. Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor, esses são os nossos inimigos, irmãos. Nosso inimigo não é contra aquela pessoa oprimida que você orou por ela na rua e ela não quis oração, né? E às vezes nós ficamos, poxa, nós oramos, só levamos a palavra do Senhor, estamos levando vida para aquela pessoa e ela recusou. A nossa guerra não é contra aquela pessoa, a nossa guerra é contra aquela potestade que atua naquela pessoa, é contra aquele espírito maligno que atua nela. A nossa oração deve ser para que esse espírito ele possa ser expulso e retirado dessa pessoa, para que ela possa voltar à sua consciência, ao seu domínio normal, para que ela possa ouvir a palavra do Senhor e a semente entrar dentro dela e o Senhor fazer uma transformação. Então a nossa luta não é contra as pessoas, irmãos, mas é contra esse sistema, né, que está sendo dominado pelo inimigo e está oprimindo as pessoas dia a dia. A cada dia que passa, as pessoas estão mais oprimidas, estão mais, né, atacadas, adoecidas, por conta que elas não têm a vida do Senhor dentro delas, porque elas não conseguem ter uma esperança, porque elas não conseguem descortinar essa guerra espiritual que existe, tanto para nós que invocamos o nome do Senhor, quanto para eles também. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, não podemos esquecer nada, né? Tem um filho que ele é militar, ele é do exército, e algumas vezes ele esteve em uma operação, e às vezes ali no meio de uma operação, quando dava alguma oportunidade, né, às vezes nos ligava, perguntava como é que estavam as coisas, e a primeira coisa que eu perguntava para ele, antes de qualquer outra coisa: você está equipado? Você está no campo de batalha? Então você tem que estar equipado. Está com capacete? Está com colete? Está com seu armamento preparado? Está atento? Você está vigilante? Não é que eu não queria receber a ligação do meu filho, mas ele estava num campo de batalha, e no campo de batalha nós não podemos nos distrair. Senhor Jesus, eu tenho que estar com o meu capacete preparado, eu tenho que estar com o meu colete pronto, eu tenho que estar com a minha espada preparada, e tenho que estar vigilante, tenho que estar atento, porque nós estamos numa batalha, irmãos, e esse deve ser o nosso procedimento, esse deve ser a nossa estratégia, né, nessa luta que nós estamos travando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, esse versículo 13, né, ele revela, né, a nossa vida toda como cristão, até a volta do Senhor. Irmãos, nós precisamos passar por todas essas situações que nós passamos, né? Eu preciso ser aperfeiçoado na vida do Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado na palavra do Senhor. Senhor Jesus, preciso resistir o dia mau, eu preciso resistir às investidas do inimigo, né? Lá em Salmos 23:4, o Senhor fala, né, que o Senhor é conosco pelos vales da sombra da morte. Nós não tememos por quê? Porque o Senhor está conosco. Mas o Senhor está conosco não quer dizer que os inimigos não vão nos atacar, não quer dizer que os nossos amigos não vão falhar, que os nossos pais não vão falhar, não quer dizer que nós não vamos errar, mas o Senhor está conosco. Eu preciso ter essa certeza e essa segurança que o Senhor está conosco. Quando nós entramos numa batalha, eu preciso ter a certeza que o Senhor está conosco, que nós estamos juntos, nós estamos pisando no mesmo terreno de batalha. Senhor Jesus. E esse resistir, irmãos, aqui temos uma referência desse verbo resistir, aqui do grego, antisteme, é a palavra grega utilizada para o nosso verbo resistir. E aqui ele diz respeito a comparar com anti-estamina, de anti contra estamine, fazer resistir. O verbo sugere oposição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara contra o adversário, sustentar sua base como um antihistamínico. Coloca um bloco de estamina
antes teme, nos diz que com autoridade e armas espirituais que nos foram concedidas, podemos suportar as forças do mal. Esse resistir que Paulo coloca aqui, né, não é apenas um embate simples. Eu fui ali no terreno e já voltei para a base. Não, irmãos. Esse resistir é você ver o inimigo vindo na tua direção e você se manter firme. É você não recuar. É você não voltar atrás. É não desistir, mesmo diante da morte, né, do nosso Senhor. De tudo que o Senhor tem feito por nós e de tudo que o Senhor é para nós. Né? Nós não podemos ser soldados que abandonam o campo de batalha quando as coisas ficam ruins. Muitas vezes nós queremos ser soldados apenas em tempos de paz, né? Mas no tempo de guerra é que nós somos provados. É no combate corpo a corpo é que nós somos provados, né? Não é dentro do quartel, não é dentro do alojamento, fazendo assim uma figuração, dentro das nossas reuniões, né? Dentro das conferências que nós somos provados. Nós somos provados quando o Senhor fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho, né? Irmos e orarmos pelas pessoas, irmos e nos apresentarmos para o CEAP, irmos, né, e deixarmos as nossas coisas, estarmos reunindo regularmente, estarmos ali assistindo às reuniões, lendo e orando a palavra do Senhor, né, assistindo as palavras que o Senhor tem nos dado, né, e ficarmos firmes, resistindo ali ao inimigo. É dessa forma que Paulo fala aqui para nós resistirmos o dia mau, porque no final, na volta do Senhor, irmãos, nós vamos ler um versículo aqui no final em Apocalipse, e oro que o meu anelo é de estar nesse exército, mas não estar sozinho nesse exército, mas estar com cada um dos santos que nos ouve nesse exército, né? Mas para estarmos nesse final, nesse versículo que nós vamos ler em Apocalipse 19, daqui a pouco, né, eu preciso resistir todos os dias, eu preciso invocar o nome do Senhor todos os dias, eu preciso negar a minha alma todos os dias, né, porque na volta do Senhor eu preciso estar de pé, irmãos, e permanecer inabalável, né? Quando Paulo fala aqui, resistir no dia mau e depois ter vencido tudo, permanecer inabalável, o sentimento que me dá é o sentimento de arrebatamento dos vencedores. Estamos preparados para isso. Estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. A fé é um escudo, né? A fé é onde os dardos do inimigo ele vem e você rebate os dardos do inimigo. As flechas que vêm do inimigo você rebate com o escudo da fé. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra profética. A fé vem pelo ouvir o que o nosso apóstolo tem dito, a direção que ele tem dado, e nós permanecermos juntos, né? Nesses filmes antigos nós vemos aquelas formações romanas, né? Eles tinham toda uma preparação para quando os inimigos atacavam, né? Eles faziam uma formação que botavam seus escudos na frente, e aquela formação era praticamente imbatível, né? Assim precisamos ser cada um dos santos, né? Ombro a ombro, irmão, ombro a ombro, lado a lado, né? Comendo a palavra do Senhor, né? Sendo alimentado, esse escudo da fé precisa estar sendo alimentado todos os dias, revestido todos os dias com a palavra, para que poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque esse ataque do maligno, irmãos, apesar da metáfora que Paulo utilizou aqui, de uma armadura, mas essa guerra é travada na nossa mente. O homem é feito por corpo, alma e espírito. A nossa alma é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoção, né? Quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor toma posse do nosso espírito. Então, o nosso espírito ele foi salvo quando nós invocamos o nome do Senhor. Para isso, nós não precisamos fazer nada. Precisamos apenas crer que o Senhor morreu por nós, crer que o Senhor morreu e ressuscitou ao 3º dia, né? Senhor Jesus, precisamos apenas ter essa crença, nada, ter fé nisso. E a partir desse momento o Senhor começa
né? Só invade o nosso espírito e começa um trabalho de ganhar todo o nosso ser. A última parte a ser ganha é o nosso corpo, porque se nós permanecermos firmes, inabaláveis, depois de lutar no dia mau, nosso corpo vai ser arrebatado, ele vai ser transformado, porque o que é da terra, irmãos, fica na terra, e o que é celestial, volta ao celestial. Senhor Jesus, quando o Senhor criou o homem do pó da terra, essa carne, esse esqueleto, ele vai ficar nessa terra, mas aquele fôlego de vida que ele soprou dentro do homem, naquele momento, ele retorna para o Senhor. A eternidade que o Senhor soprou para dentro de você retorna. Então é disso que nós estamos falando. Em qual eternidade nós queremos passar? Em qual eternidade que cada um de nós pretende estar? Nós vamos passar a eternidade reinando com o Senhor, os 1000 anos depois da Nova Jerusalém, né? Ou as pessoas que estão nesse mundo que não tem o Senhor ainda vão querer passar a eternidade, né, na morte eterna. São essas duas opções que nós temos. São as duas opções que o ser humano tem. E nosso papel nessa era é de convocar essas pessoas, de levar essa verdade às pessoas, orar pelas pessoas e apresentar esse evangelho, apresentar Cristo às pessoas, né? E que o Senhor possa convertê-las e elas possam engrossar as fileiras desse exército também, porque essa batalha se dá na mente, irmãos. Ela se dá, esses dados inflamados do maligno, eles ocorrem nos nossos pensamentos, eles entram pela nossa visão, nas coisas que nós vemos desse mundo, eles entram nas coisas que nós gostamos desse mundo, pela nossa alma, é o grande território sendo disputado pelo Senhor e por Satanás. Aonde a nossa alma vai passar a eternidade? Essa é a batalha que nós estamos hoje. Aonde você quer que a sua alma passe a eternidade? Senhor Jesus. E a nossa alma é dividida pela mente, vontade e emoção. E a nossa mente, na nossa vontade e na nossa emoção que o inimigo atua. Por meio das suas sutilezas, os seus dados inflamados aqui, a gente pode olhar como aquelas flechas vindo, mas vamos fugir dessa parte material e vamos ver, são essas flechas, o Senhor nos mostra que são o quê? São sofismas, né? São as filosofias, as regras que esse mundo nos impõe, as regras que o sistema desse mundo social, econômico e político nos impõe, porque todos os sistemas desse mundo estão nas mãos de Satanás, são nas mãos do inimigo do Senhor, e é influenciado diretamente por eles. Então essas coisas que têm nos atacado, essas coisas que têm nos entristecido, essas falácias que têm sido postas para nós, que têm nos deixado deprimidos, né, abatidos, é dessa forma que o inimigo nos ataca, é dessa forma que o inimigo, né, tenta nos destruir e tenta nos esmorecer, e tenta enfraquecer, né, o exército do Senhor. Então, Senhor Jesus, por isso que nós estamos com o escudo sempre embainhado, irmãos, estamos próximos da palavra do Senhor. E o próximo item, versículo 17, Paulo fala, tomai também o capacete da salvação, ó Senhor Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus é a espada. Na volta do Senhor, o Senhor vai vir, né? Você fala que o verbo de Deus, né, saía da boca dele uma espada, que é a palavra para julgar as pessoas. Na volta do Senhor, o Senhor vai vir para julgar, né? E nós somos hoje lavados por meio dessa palavra. Hoje essa noiva, né, é preparada, é limpa, né, por meio da palavra do Senhor. Senhor Jesus, ela está sendo apresentada e purificada por meio da palavra. Por meio da palavra o Senhor tem nos purificado. Nós precisamos usar a palavra do Senhor, né? O Senhor, quando estava no deserto, logo depois de ter sido batizado por João Batista, ele passou 40 dias no deserto. Depois de 40 dias, como diz lá em Mateus 4, ele teve fome. Teve o sentimento mais natural de qualquer ser humano, teve fome, ele teve sede, ele se sentiu fraco. Esse é o sentimento mais natural, mais humano que nós temos, que ele pode ter.
E nesse momento apareceu Satanás, quando ele estava enfraquecido, e começou a tentá-lo, por meio do poder, por meio da glória, né? E o Senhor venceu as 3 tentações, as 3 investidas de Satanás, por meio da palavra. Satanás também conhece a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor precisa estar presente na nossa língua, né? E precisa estar afiada, para que quando vier as ciladas do inimigo, nós possamos vencer o inimigo por meio da palavra. Senhor Jesus, foi dessa forma que Jesus venceu Satanás ali no deserto, resistiu àquelas tentações, e Satanás fugiu dele. Então, quando nós usamos a palavra, ele foge de nós, né? Quando nós estamos com o nosso escudo embraçado, quando nós estamos com o nosso capacete da salvação, com a couraça da justiça, né? Cingidos com a verdade e com a espada embainhada, ele foge de nós. Essas são as armas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que nós possamos lutar nessa guerra, irmãos, e permanecer inabaláveis. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 18, quando Paulo continua, e aí aqui vem uma questão muito prática do nosso exército, né? Vem uma atitude muito prática de um soldado do exército de Cristo, né? Quando nós olhamos assim, nós vamos para a guerra, os irmãos que são militares ou já tiveram em combate, né? Eles, quando saem para a campanha, né, eles pegam ali a munição, pegam ali os armamentos, conferem todos os tipos de munição que eles têm, que eles podem levar, o que podem precisar, né? Todos os equipamentos possíveis estão à disposição deles, para poder, se precisar no campo de batalha, ele utilizar. E da mesma forma, nós como soldados desse exército celestial, o Senhor nos dá equipamentos que estão à nossa disposição, né? O primeiro dele, irmãos, é com toda oração e súplica, orai sem cessar. Senhor Jesus, nós precisamos estar orando. Quando nós oramos, nós colocamos essas questões, essa batalha diária diante do Senhor. Nós apresentamos e mostramos ao Senhor como é que nós estamos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas fraquezas, né? Quais são as nossas debilidades, e como estão os nossos irmãos, como estão os santos. Senhor Jesus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aqui, orar sem cessar, orar com súplica, vigiar e orar por todos os santos. Senhor Jesus, isso precisa ser algo diário, irmãos. Isso precisa ser uma preocupação nossa diária. Aí eu pergunto, nós estamos preocupados com essas questões? Né? Essa é uma pergunta para nós, cada um de nós fazermos uma reflexão. Nesse momento nós estamos passando de final de ano, onde o mundo, né, leva as pessoas, elas param para refletir, para pensar como é que foi o seu ano, né, para pensar em coisas para o próximo ano. Nós como cristãos não podemos perder tempo com essas coisas. Precisamos estar vigiando, irmãos. Precisamos estar vigilantes todo o tempo. Nós precisamos nos perguntar, sim, como nós estamos diante do Senhor. Se nós estamos lutando nessa batalha, nesse terreno que nós estamos vivendo hoje da terra, né, terrestre, secular, ou nós estamos lutando no plano espiritual? Porque essa batalha aqui é no plano espiritual. Essa armadura aqui é no plano espiritual. Essa armadura aqui não é no plano terrestre. Em que plano que nós estamos vivendo essa batalha? Nós estamos levando descanso para o nosso Senhor? Senhor Jesus, né? Essa é a reflexão, irmãos, nós precisamos fazer. Nós passamos um ano difícil, viemos já de 2 anos difíceis, de pandemia, perdemos irmãos, perdemos amigos, perdemos parentes, mas aleluia, pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Nessa noite o Senhor tem falado conosco, nessa noite o Senhor tem nos permitido assistir essa palavra,
Precisamos dar glórias ao Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. Numa batalha, muitos soldados vão se perder até o final da batalha. Mas nós estamos aqui, irmãos, lutando. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, para que nós possamos, continuar essa luta e sabermos em que luta nós estamos travando. Qual é a luta que nós estamos travando? Eu estou travando essa luta aqui nessa terra, pelo meu emprego, pela minha posição, pela minha glória terrestre, ou estou travando essa guerra no campo espiritual, para levar descanso para o nosso Senhor? Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos... 2 Coríntios, capítulo 10. Ó Senhor Jesus. A partir do versículo... Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, 10, 1. Amém. Paulo aqui passava numa situação com os coríntios. E Paulo diz o seguinte: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições mundano proceder. Porque embora andando na carne, amém, não militamos segundo a carne. Senhor Jesus, irmãos, embora nós andamos nessa terra, mas nós não vivemos por essa terra, nós não vivemos com as armas dessa terra, nós vivemos pelas armas espirituais. Nós andamos nessa terra, mas nós não somos nessa terra, Senhor Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Senhor Jesus, irmão, nós precisamos estar completamente submissos ao Senhor. Nesse exército celestial não há espaço para insubmisso, não há espaço para desobediência, não há espaço para que nós não cumpramos a vontade do Senhor. Mas primeiramente eu, preciso ser obediente ao chamado do Senhor. Paulo aqui tinha que tratar com algumas situações ali em Coríntios, mas não adiantava os irmãos tratarem aquelas questões se eles também eram desobedientes. Eles precisavam primeiro se submeter à vontade do Senhor, para depois tratar com as situações. Então, irmãos, eu preciso estar afiado, eu preciso estar com a palavra na ponta da minha língua, mas eu preciso estar também obediente ao Senhor. Eu preciso crer. São duas coisas simples do exército celestial: crer e obedecer. Crer e obedecer. Não preciso de mais nada. Eu só preciso crer e preciso obedecer. O resto o Senhor fará por meio de cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria ler um ponto aqui com os irmãos que eu havia ganho. Não sei se eu vou conseguir encontrá-lo aqui agora, mas amém. Senhor Jesus, vamos avançando. Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, aleluia. Mateus 9, 35 a 36, aleluia, amém. Aqui o Senhor nos dá um exemplo, de como o nosso general, ele, enquanto estava nessa terra, ele
ele treinava os seus soldados, né? Ele não treinava os seus soldados online, ele não treinava os seus soldados à distância, ele não treinava os seus soldados, né, em sala de aula, mas ele ia na prática, no dia a dia, né? O que nós praticamos hoje na comportagem dinâmica, na comportagem por hora, no posso orar por você, Senhor Jesus, no expolivro, Senhor Jesus, o Senhor ensinou seus discípulos na prática. No versículo 35 do capítulo 9 de Mateus, o irmão relata: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus. Irmãos, o inimigo, ele foi preparado para uma única coisa: roubar, matar e destruir. O cenário que o Senhor relata aqui, quando ele olhou as multidões, é o mesmo cenário quando nós olhamos para as pessoas nas ruas. Quando nós saímos nas ruas e olhamos para as pessoas desesperadas, aflitas, sedentas por um cuidado, porque o inimigo, o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Então ele engana as pessoas com as ilusões desse mundo, com as ilusões que são apresentadas para cada um de nós, para no final ele matar, roubar e destruir as pessoas. Mas aleluia, que o nosso Senhor ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então o nosso encargo hoje, irmãos, nós estamos expostos ao Senhor, e o Senhor olha para aquele campo, para aquelas multidões, e fala para os seus discípulos: a seara é grande. Tem muita gente aí com problema, irmãos. E aí nós olhamos aqui para a nossa localidade e dizemos: puxa, somos poucos. Mas os discípulos também eram poucos. Também eram poucos, né? E se eles olhassem para a condição dele humana, eles iam dizer: poxa, não dá para a gente, né? Muita gente. Mas o Senhor fala: roga para o Senhor da seara que mande trabalhadores. Então o que nós estamos fazendo aqui nessa era, irmãos, é rogando para que o Senhor nos mande trabalhadores, né? E esses trabalhadores, irmãos, não adianta você ficar sentado em casa achando que vai surgir um irmão, uma irmã, ou um jovem, né? Ou um adolescente, ou aquela criança que nasceu agora, né? E vai crescer na vida da igreja, né? Vai passar por toda a sua fase de criança, de adolescente, jovem, para daqui a uns 20 anos ela está pronta para fazer o seu serviço. Não se engane, irmãos, nós não temos 20 anos, nós não temos esse tempo todo, nós somos os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus, e eu preciso ganhar esse encargo para mim primeiramente. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, então o Senhor precisa de cada um de nós, irmãos. O Senhor precisa de mim e precisa de você também nessa seara, crendo e obedecendo à vontade do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Em Mateus 10, vamos ver Lucas 12, 49 e 53, amém? Lucas 12, 49, para nós podemos tocar um pouco de como ardia no Senhor o sentimento, né, de já estar se espalhando por essa terra,
né? Como ele ardia, como ardia no seu interior. Qual o sentimento do Senhor? Mateus 12, versículos 49 a 53, amém? Jesus faz fogo e dissensão à terra. Nós vamos olhar esses versículos bem atento, irmãos, com os olhos espirituais bem atentos. O Senhor diz o seguinte: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto-me angustio até que o mesmo se realize. Senhor Jesus, esse aqui é o sentimento do Senhor, irmãos, né? Ele já queria que esse fogo ardesse sobre a terra, mas se você olhar de forma literal, mas o Senhor queria tocar fogo na terra? Eu falei, não, irmãos, o Senhor queria que esse Espírito já estivesse nessa terra, sendo revelado para cada um de nós, e que nós estivéssemos ardendo nesse Espírito, com a mesma vontade que ele tinha de ver naquelas multidões aflitas sem pastor, de nós nos colocarmos à sua disposição para nós servi-lo, e a palavra e a verdade ser pregada nessa terra, que nós vamos ver lá em Mateus 24, Mateus 28, no último versículo de Mateus, que o Senhor fala que é para nós irmos pregarmos o Evangelho a toda a terra habitada, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse era o sentimento do Senhor, irmãos. Esse precisa também ser o nosso sentimento. Esse sentimento precisa arder dentro de nós, porque o Senhor ainda estava preso nesse corpo terreno ainda, né? E não podia estar disponível a todos os santos. Então ele sabia que ele ia sofrer, mas ele clamava por isso, pois ele já queria que esse fogo estivesse já pegando nessa terra. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Poxa, mas se nós olharmos de forma atenta, mas Senhor, mas por que isso vai acontecer? Isso acontece quando você toma uma posição pelo Senhor. Porque se você estiver militando no exército de Satanás, nada vai acontecer. As pessoas vão se reunir agora no final de ano, né? Elas vão preparar, como o mundo prepara aí, uma boa ceia. Pessoas que não se veem o ano inteiro vão estar ali junto, comendo, bebendo, né? Pessoas que se odeiam, mas vão estar ali, numa confraternização, porque elas estão no mesmo exército. Elas estão no mesmo exército, irmãos. Elas estão do lado do mesmo general. Senhor Jesus. Mas quando você se posiciona pelo Senhor, você é o estranho da casa, da família. E aí as pessoas que falavam contigo antes, que eram seus amigos, começam a não falar, porque você se posicionou pelo Senhor. É isso que o Senhor fala aqui. Quando você se toma uma posição diante do Senhor, né, essa batalha ela fica clara, e essa batalha começa no seu lar. É por isso que nós rogamos, para que o Senhor possa ganhar toda a nossa casa, toda a nossa família, para que nós não tenhamos que travar essa luta dentro de casa. Porque os irmãos que tem uma família dividida, que né, o esposo que não serve ao Senhor, a esposa que não serve ao Senhor, nós sabemos a dificuldade que é em servir o Senhor. Quando tem um filho que não serve ao Senhor, ou um outro parente próximo que não serve, nós vemos a dificuldade, né? Eles não querem ficar próximos de você, porque você só fala do Senhor, você só tem uma coisa para falar, é da volta do Senhor, né? É de se arrepender, porque o reino está próximo. As pessoas elas querem falar das coisas desse mundo, né? Elas querem falar de futebol, elas querem falar de política, elas querem falar da cultura, menos do Senhor. É isso que o Senhor fala aqui. Quando você se posiciona, esse fogo vai arder. Você vai ver essa guerra
começar dentro do seu lar. Mas nós precisamos tomar uma posição hoje, irmãos, de sermos prevalecentes pelo Senhor, de escolhermos o lado em que nós queremos passar a eternidade, de lutarmos, de pegarmos a nossa armadura e não tirá-la mais, e lutar até o final. Senhor Jesus. Mateus 17, 1 e 2, aleluia. O Senhor se revela aqui, o Senhor mostra, né, quem Ele era. Mateus 17, 1 e 2, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Está aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa era a natureza do Senhor. Esse era o fogo, né, que ia arder dentro de cada um de nós. O Senhor estava clamando, estava mostrando: eu quero sair, eu quero me expandir, eu quero estar disponível a cada um de vocês. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vamos passar aqui, irmãos, para Mateus, capítulo 10, amém? Voltar aqui para capítulo 10, final aqui do capítulo 9, início do capítulo 10, né? Depois do Senhor ter visto aquela multidão, né, visto que a seara era grande, o Senhor começa o capítulo 10, né, convocando os seus discípulos. Versículo 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, se nós olharmos a natureza dos 12 discípulos iniciais, nós não vamos ver ninguém melhor do que ninguém aqui. Às vezes nós vamos achar que nós temos até qualidades humanas melhores do que eles. Isso é para mostrar, irmãos, que não é a nossa capacidade humana, não é a minha capacidade física, não é a minha capacidade intelectual, ou o que eu sei fazer, que eu vou me ser mais útil ou menos útil ao Senhor. Isso mostra, esse versículo mostra que quem capacita esse exército, né, é o Senhor. O Senhor que deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença. A ação do inimigo, a ação de Satanás sobre as pessoas, os espíritos dominando as mentes, as doenças atacando o corpo, e as pessoas não conseguem se aproximar do Senhor. As pessoas não conseguem receber essa palavra. Então você precisa ir orar com as pessoas, irmãos, com autoridade, porque essa autoridade o Senhor nos deu. Por meio do invocar no Senhor, o Senhor nos dá essa autoridade. Por meio de nós estarmos seguindo próximo do Senhor, né, e sermos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor vai nos dando autoridade. Precisamos falar com as pessoas com autoridade. Precisamos falar para o inimigo que atua na vida das pessoas com autoridade, né? Essa semana passada, o irmão Alexandre postou aqui no nosso grupo um áudio de uma jovem lá nos Estados Unidos, se não me engano, era a Flórida, não me recordo agora qual estado que ela estava lá servindo, né? Eu fui estudar naquele país e estava ali praticando, né? O posso orar por você. E muito chamou a atenção, né? Que muito nos impactou foi a forma como ela abordou a pessoa. Na verdade, ela falou lá com a pessoa, era um outro brasileiro que ela também não conhecia, e disse que queria orar para aquela pessoa, e aquela pessoa disse que não queria oração. Ela falou: mas eu quero orar por você. Você não quer, mas eu vou orar por você. Irmãos, aquela pessoa parou e falou português com ela. Ela orou e ficou assim, impactado, irmãos, porque ela falou com autoridade. Amém. Né? Porque o inimigo que está atuando naquela pessoa, naquele momento, às vezes, que a gente não sabe, ele está usando de autoridade. Não quero orar, não quero oração, não preciso de oração. Mas se você usar de autoridade com aquela pessoa,
como diz aqui, o espírito imundo vai ser expelido. E aquela pessoa, irmãos, vai ser descortinado o Senhor para ela. Então, quando nós formos para as ruas, nós vamos fazer comportagem dinâmica, comportagem por hora, vamos orar por você, nós precisamos ir com a autoridade do Senhor, irmãos. Nós vamos pensar como vai ser, não tem como vai ser, eu preciso ir com autoridade. Eu vou apresentar um livro com autoridade, eu vou orar com autoridade, porque isso vai impactar não a pessoa, mas o inimigo que está atuando nela, amém? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, sobrenome Pedro, né? Vou pular essa parte aqui, vamos para o versículo 5, depois o Senhor tem então aqui, dado condições agora, capacitado os discípulos de ir, né, praticar o que eles já estavam vendo o Senhor praticar. O versículo 5 fala: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, que o primeiro Senhor veio para falar para os da casa de Israel, né? A palavra veio para os da casa de Israel, mas aleluia, né? Que essa palavra se expandiu e chegou até nós, né? Senhor Jesus, não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Senhor Jesus, e hoje o reino dos céus está às nossas portas, irmãos. Essa palavra é atual, essa palavra é fresca, como se eu estivesse falando hoje para cada um de nós, né? Pega esse versículo 5 e se coloque como se você fosse um desses discípulos, irmãos, né? E o Senhor está falando diretamente para você, aleluia. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Irmãos, o que nós recebemos foi o que o Senhor nos capacitou, o Senhor nos autorizou a fazer. Não é por nós mesmos, mas é pelo Senhor que habita em cada um de nós, amém? Senhor Jesus, e a nossa dependência precisa ser completa do Senhor. De graça receber, de graças dar. Não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ah, irmãos, eu vou sair para pregar o evangelho, mas eu tenho meu horário para almoçar, eu não gosto de andar, eu tenho que ter o dinheiro para pegar o meu Uber, né, para ir até o local que eu junto com os irmãos, né? Ah, o dia está muito quente, não dá. Irmãos, você precisa ir com o que o Senhor te deu, nada mais. Esse é a dependência do Senhor, o Senhor proverá. É isso que o Senhor falou aqui para os seus discípulos, amém? Senhor, não importa se está chuva, não importa se está sol, não importa se está quente, se está frio, se eu estou com fome, se eu não estou com fome, o que precisa mover a nossa vontade, o Senhor falou para os discípulos em outro versículo, que a comida que eu tenho, que me alegra, é fazer a vontade do Pai. Então o que nos move, o que precisa nos mover é fazer a vontade do Senhor. Porque quando eu me coloco para fazer a vontade do Senhor, essas coisas terrenais, elas somem. E o Senhor vai nos suprir no momento adequado. Senhor Jesus, nem de cobre, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo,
que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Senhor Jesus. Ó Senhor, então o Senhor nos mostra aqui como nós devemos ir, irmãos, fazer a comportagem. O Senhor nos dá um modelo de como nós devemos sair para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, amém? E aí o Senhor nos fala aqui também, né? Versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos no meio de um campo de batalha, irmãos. Na hora que nesse campo de batalha, o inimigo ele identifica o seu uniforme, você passa a ser um alvo. É isso que o Senhor falou aqui. Olha, na hora que você falar por mim, vocês estão sendo revelados. E as pessoas só vão nos identificar, irmãos, quando nós abrirmos a nossa boca e falarmos do Senhor. E aí a batalha começa, aquela guerra diária ali começa. E aí você vai encontrar aqueles semelhantes que são simpatizantes do Senhor, né, desse exército, e vai encontrar também os inimigos ferozes, que vão odiar por causa do nome do Senhor. Senhor, se as pessoas estão te odiando porque você fala o que pensa, fala o que quer, que você é mal educado, né, porque você tem uma posição política diferente, irmãos, você está lutando a guerra errada. As pessoas precisam te odiar por causa do nome do Senhor. Quando elas estiverem te odiando por causa do nome do Senhor, você tenha certeza que você está no exército certo, você está lutando a batalha certa, você está na guerra certa, amém? E do lado certo, e perseverar até o fim, e será salvo, né? Ficar firmes até o final, né? E na volta do Senhor você vai ser resgatado. E o Senhor continua aqui no versículo 30. Ó Senhor Jesus, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O Senhor conhece cada um de nós, irmãos. O Senhor conhece cada um dos seus soldados, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, não temais, pois, bem mais valeis vós do que os muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, se nós ficamos com vergonha ou tímidos de falar do Senhor para as pessoas, como é que nós vamos querer que o Senhor nos apresente para o Pai? Falar, esse aqui, ó, é João. Puxa, soldado fiel, veio lá da batalha, né? O guerreiro incansável, né? Levou a minha bandeira e o meu nome para todas as pessoas. Se você não abre a sua boca por vergonha do nome do Senhor, irmão, se você tem esse sentimento, vá diante do Senhor e ore ao Senhor. Senhor, para que o Senhor possa remover esse sentimento, porque esse sentimento não é do Senhor, para que você possa ter intrepidez e entrar no Santo dos Santos, né, e ter comunhão com o Pai, e diante dos homens confessar o nome do Senhor, amém? Senhor Jesus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Senhor Jesus, aqui o Senhor mostra as regras do jogo, né? O Senhor nos dá as ferramentas, nos instrui como nós devemos lutar essa guerra, mostra os cuidados que o Senhor tem para cada um de nós, né? E nos mostra, né, o que está diante, qual é o nosso galardão, qual é o nosso prêmio depois. Ó Senhor Jesus, versículo 40, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber a um desses pequeninos, por ser esses meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum
perderá o seu galardão. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Senhor Jesus. Em Lucas 10, aqui o Senhor envia os 12, mas em Lucas 10, o Senhor já aumentou o SEAP. O SEAP aqui em Lucas 10 já aumenta. Senhor Jesus. O Senhor falou que a seara era grande e pouco eram os trabalhadores. E aqui a descrição de Lucas 10, o Senhor fala: depois disto, o Senhor designou outros 70. Aleluia. Senhor Jesus. Eram 12, agora já são outros 70, amém? Louvado seja o Senhor. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez as seguintes advertências: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudais pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela, e a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém? Senhor Jesus. Eu queria me deter aqui no versículo 17. No versículo 17, após eles terem ido, e pregado o evangelho do Senhor, e tido as suas experiências com cada um de nós, eles voltaram. E então regressaram os 70, possuídos de alegria. Irmão, se você busca alegria nesse mundo, você não vai encontrar alegria nesse mundo. Só vai encontrar alegria pregando o evangelho do Senhor. Você só vai mudar a sua condição quando você pregar o evangelho do Senhor. Quando você falar, quando você se enganjar nesse exército. Porque então regressaram os 70 possuídos de alegria. Mas não era assim, eles não vieram contentes, irmãos. Eles estavam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmãos, quando nós saímos para pregar o evangelho, quando nós saímos para orar para as pessoas, essa cena que o Senhor, nós não percebemos, porque não é dessa terra, isso ocorre no campo espiritual, mas o Senhor vê Satanás caindo do céu como um relâmpago, porque nós estamos lutando essa guerra de forma correta, porque nós estamos indo pelo Senhor, nós estamos indo na dependência e na obediência do Senhor. Senhor, e qual é o resultado disso? É alegre. Você já orou para um motorista de Uber? A primeira vez que eu orei, a minha esposa pegava Uber várias vezes, eu não tinha tido experiência, usava muito pouco Uber, e há pouco tempo eu fiquei sem meu carro, e passei a usar Uber, e belo dia ali, saí para ir para algum lugar, e tive a experiência de orar pelo motorista do Uber. Irmãos, que alegria eu senti ao sair daquele Uber. E orei outras vezes. Que alegria de você orar para as pessoas e perguntar qual é o sentimento delas, o que elas estão precisando, e você falar do Senhor para elas. Agora, recentemente, descendo, na segunda-feira, agora recendo de Penedo, finalzinho da noite, nós paramos para abastecer, e aí a moça já tinha acabado de abastecer, e minha esposa teve o sentimento de orar pela frentista. Aí nós fizemos: você gostaria de receber uma oração? E ela: sim, tá, mas achou que nós íamos orar por ela em casa, Não, nós vamos orar agora, E o carro estava desligado, começamos a orar por ela, pelas situações dela, do colega dela, e quando terminou a oração, irmãos, a minha esposa percebeu que as lágrimas estavam correndo nos olhos dela. As pessoas estão oprimidas, o que Satanás faz é matar, roubar e destruir.
Nós precisamos ir e levar essa palavra de conforto, levar essa vida às pessoas. O resultado disso, irmãos, é que vamos ficar alegres. Não importa qual era a minha situação, qual era o meu problema que eu tinha, o importa é o que eu estava sentindo. Alegre, leve, porque eu estava fazendo a vontade do Senhor. E foi assim que esses discípulos voltaram. E o Senhor mostrou para eles: poxa, que maravilha! Vocês estavam lá expulsando, e eu via Satanás caindo, porque isso é que acontece. Senhor Jesus, eis aí de vós, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Senhor Jesus, nós precisamos ir com essa intrepidez, irmãos. Senhor Jesus, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o inimigo. Senhor, é contra as potestades que estão no ar. Nós não percebemos nesse campo terrestre, mas elas acontecem quando nós abrimos a nossa boca e pregamos o Evangelho, que falamos do Senhor para as pessoas, que levamos as pessoas a invocar o nome do Senhor. O inimigo perde mais um soldado, e mais um soldado ele passa a fazer parte desse exército. É isso que nós fazemos. É por meio de cada um de nós que o Senhor tem se movido nessa terra e tem recrutado as pessoas. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, mas nessa era, irmãos, o Senhor tem nos usado para recrutar essas pessoas, para levar essa palavra até as pessoas. Essa é a importância de estarmos servindo o Senhor. Senhor Jesus, não é pouca coisa, irmãos. Nós estamos fazendo coisas grandiosas, né? Aos olhos humanos, loucura, mas para o Senhor é de muita alegria, é de muita felicidade. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Senhor Jesus, né? Que esse poder que o Senhor nos dá, irmãos, ele não nos torne arrogantes, não nos faça soberbos. Nós começamos a achar que nós podemos fazer uma coisa que nós não podemos fazer nada, mas precisamos ficar alegres, não com as coisas que acontecem, mas é porque o nosso nome está arrolado nos céus. Porque quando eu for buscar lá na ordem dos soldados inscritos no batalhão, puxar o seu efetivo, o seu nome está lá naquele efetivo, o seu nome está naquela escala de serviço. É isso que eu preciso estar alegre. Quando os irmãos me convocam a servir, eu preciso estar alegre, irmãos, porque eu estou servindo, eu fui chamado, eu estou numa relação de serviço, porque indiretamente, que o Senhor tem nos falado, quando você está servindo ao Senhor, irmãos, a tua alegria precisa ser, não que para as coisas que aconteceram, mas é porque você está escrito no livro da vida, e é por isso que as coisas estão acontecendo, o Senhor está te usando, e você está sendo simples e obediente à palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Filipenses 3,7, o Senhor nos dá um outro modelo de como servir o Senhor também. Os irmãos me aturam só um pouco mais, estou quase finalizando, amém? Filipenses 3, ó Senhor Jesus, aqui nós temos um outro exemplo. Ó Senhor Jesus, Filipenses 3,7, amém, aleluia. E aqui Paulo fala para os filipenses: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, e sim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Ó Senhor Jesus, aqui vemos o Paulo falando aqui para os filipenses, né? Os irmãos que conhecem a história de Paulo, não há tempo de a gente narrar, né? Paulo era o top, né? Top, né? Nas sinagogas, no mundo judeu, perseguia os cristãos, matava os cristãos, porque ele acreditava naquilo que ele fazia.
até o Senhor se apresentar para ele no caminho de Damasco, e ele: mas Senhor, não te persigo. Não, como você não me persegue? Se você persegue aquele pequenino, você está me perseguindo. E ele ganhou o Senhor. E aí, a partir desse dia, ele deu uma guinada de plano, né? Ele passou do plano terrestre para o plano celestial. Senhor, o Senhor pôde usar grandemente ele. Nesse momento aqui, irmãos, ele já havia perdido tudo: fama, poder, dinheiro, né? Tudo aquilo. Ele usava todo o seu tempo para servir o Senhor. Então ele usava assim, tudo. Ele falava assim: ó, tudo que eu tinha, que eu achava que era muita coisa, não era nada diante da sublimidade de Cristo, de conhecer Cristo, de poder servir o Senhor. Então, se nós achamos que nós somos alguma coisa nessa terra, irmão, nós não somos nada. Nós somos, como nós temos usado a expressão, nós somos o rei do lixo. Se você quer continuar sendo o rei do lixo, irmãos, infelizmente, né, nós vamos ficar muito tristes, né? Mas o Senhor está nos chamando para você deixar de ser o rei do lixo e entrar no exército celestial, né? Que você vai reinar eternamente com o Senhor. Senhor Jesus. E aqui é um grande exemplo. Em Mateus, né, 16, 24, o Senhor fala um outro ponto que nós tocamos é de negar a vida da alma, né, que é o campo de disputa, né, entre Satanás e o Senhor, que está sendo disputado nessa era. Não é o nosso corpo, irmãos, porque esse corpo ele vai ficar aqui nessa terra, mas é a nossa alma, é o fôlego de vida que regressa para o Senhor. E o Senhor diz aqui em Mateus 16, 24, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, olha, eu estou recrutando as pessoas, você não é obrigado a se alistar nesse exército, né? Você tem livre-arbítrio, você tem livre escolha, né? Você pode escolher, mas eu estou te apresentando, eu estou te apresentando um plano de eternidade, um plano divino, mas você pode escolher e não me seguir. O Senhor não obrigou ninguém a segui-lo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, mente, vontade e emoção. Vontade tem a ver com querer. Eu preciso querer, irmãos. Meu querer precisa estar assentado no Senhor, focado no Senhor. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Senhor Jesus, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor Jesus, aqui o Senhor nos dá um caminho, e o Senhor nos convoca para sermos alistados nesse exército, irmãos. É uma guerra, é uma luta, é uma batalha, né? E guerra, luta, batalha são locais, né, aonde as coisas são tensas, aonde as coisas acontecem, aonde as pessoas se ferem, né, aonde as pessoas morrem. O professor fala aqui: tome a sua cruz e siga-me. O Senhor não larga tudo para ir, né? E vem. Vou te apresentar um plano maravilhoso aqui. Você vai ficar agora, ó, não vai precisar fazer nada. Vai ficar aqui numa fazenda bonita, só desfrutando. Pô, deixa que eu vou lá na guerra para você. Deixa que eu vou lá fazer tudo para você. Não. Tome a sua cruz e siga-me. O que é a sua cruz?
Cada um tem a sua. Cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas debilidades, as suas fraquezas. Mas o Senhor falou: tome a sua cruz e siga-me. Coloque diante do Senhor, e o Senhor vai nos transformando dia após dia, irmãos. E o Senhor vai nos capacitando dia após dia. Vem como você está. Traz a sua cruz junto. Vem do jeito que você está. Senhor Jesus. Finalizando, irmãos, vamos abrir aqui em Apocalipse. Eu falei de Apocalipse no início. Ó Senhor Jesus. E esse retrato que João descreveu aqui em Apocalipse, é que nós falamos dessa guerra, né? Nós falamos de usar armadura, nós falamos de resistir o dia mal e permanecermos inabaláveis. É por conta dessa passagem, irmãos. Senhor Jesus, Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Senhor Jesus, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui essa parte, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras e linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós precisamos permanecer de pé, para estarmos nessa batalha, montando esses cavalos, irmãos. Cada um de nós aqui, que permanecer firmes na volta do Senhor, você vai voltar para lutar com o Senhor. Essa batalha que nós escrevemos aqui, mas vai ser já a batalha final, é o ponto final, é a última batalha da guerra, aquela batalha decisiva, onde o Senhor agora, com seu exército preparado, né, de jovens santos, como as gotas de orvalho, como diz lá em Salmos, né, Senhor Jesus, vai derrotar esse inimigo, esse sistema, e vai estabelecer o seu reino. Senhor Jesus, é nessa batalha, irmãos, que nós estamos nos preparando para estar, cada um de nós. Na medida que eu acordo pela manhã, que eu invoco o nome do Senhor, que eu me coloco nos pés do Senhor, que eu escolho servir ao Senhor, que é uma escolha, eu preciso fazer essa escolha, eu preciso ter esse querer, irmãos, de servir ao Senhor todos os dias, de me colocar aos pés do Senhor todos os dias, né? A batalha, uma guerra travada todos os dias, várias batalhas, uma guerra tem várias batalhas, e as batalhas são travadas todos os dias. Nós somos convocados não para lutar um único dia, mas todos os dias. Eu preciso me colocar nesse momento, como aquela irmã que estava ali nos Estados Unidos pregando o Evangelho. O sentimento dela era de que ela não estava indo somente orar para as pessoas, ela estava indo para dar descanso para o Senhor. Nós precisamos ser esses que levamos descanso para o Senhor. Mas como nós damos descanso para o Senhor? Quando nós servimos ao Senhor, né, com fé, quando nós servimos ao Senhor com obediência, com simplicidade, né, fazendo a vontade do Senhor, ouvindo a palavra profética, andando junto dos irmãos. Ah, eu sou fraco, não tem importância, ande junto, não descolhe, porque se você abrir um grau, irmãos, da direção que o Senhor está indo, um grau ele pode ser muito pequeno, imperceptível, mas com o passar do tempo, você está fora dos planos do Senhor.
Irmãos, eu não quero estar fora dos planos do Senhor. Eu acho que nenhum dos santos quer estar fora dos planos do Senhor. Eu acho que o nosso desejo, dentro dessa passagem de Apocalipse, irmãos, é de queimar, como o Senhor falou naquela passagem de Lucas, arder, né, e pregar esse evangelho. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nessa noite, né, os irmãos possam estar ouvindo essa palavra, né, indo diante do Senhor, né, e perguntando: Senhor, como você está diante do Senhor? Como eu estou diante do Senhor? O que eu fiz esse ano para o Senhor? Né, e temos aqui uma nova aliança com o Senhor, que a partir de hoje, irmãos, né, as coisas velhas já passaram, eis que todas se fizeram novas, né, vamos mudar a nossa atitude, vamos ser, né, como esse exército pujante de alegria, né, vamos buscar servir o Senhor todos os dias, nas reuniões, reunião de grupo familiar, reunião da palavra, reunião ministerial, né, das conferências, no CEAP, né, na pregação do Evangelho, né, se você está querendo sair, convide um outro irmão para pregar o Evangelho com você. Não consigo ir sozinho, chame um outro, ou então pegue um Uber, e vai passear de Uber na cidade, e ore para as pessoas. Mas você precisa ser útil às pessoas, você precisa experimentar, sentir essa alegria que os discípulos sentiam, né? E ver que você é útil, que o Senhor está te usando, e que tudo que nós vemos na televisão, que vemos nos jornais, nessa era, é tudo ilusão, irmãos. As coisas verdadeiras estão no Senhor, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos conduzindo ao longo dessa noite, ao longo desse ano que está se iniciando. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Hesitação e medos vãos que me assolam, ó Senhor, vem já banir. Ao te clamar, te invocar, os meus inimigos todos vão fugir. Um soldado valente e leal me torna assim. Sigo em frente, sem retroceder, de fé em fé vivendo assim, muito disposto a percorrer a carreira proposta a mim, a carreira proposta a mim. Hesitação e medos vãos que me assolam.